Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor para todos. Amém. Alegrei-me quando me disseram: quem trouxe o livro de Deus, levante-o e dê glória a Deus pelo livro de Deus. Apocalipse de São João, capítulo 1, com a ajuda de Deus, versículo 12. Leitura responsiva, ou seja, leitura de resposta. É uma palavra de origem latina, quer dizer, o ministro lê um versículo e a igreja responde lendo outro. Amém? E assim a igreja toda participa do culto divino. E virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz, como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Todos dizem o quê, meus amados irmãos? Meus irmãos amados, vamos à pregação da palavra de Deus, conforme leitura executada no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos 12 em diante. Meus amados irmãos, no capítulo 1 de Apocalipse, nós vemos Jesus aparecendo a João na ilha de quê, meus amados irmãos? Patmos. A ilha de Patmos, irmãos, é uma pequena ilha do mar Mediterrâneo, numa parte chamada Mar Egeu. Ali tem aquela pequena ilha que Deus me deu a oportunidade de estar lá há alguns anos. E naquela ilha tem uma caverna que a tradição dos pais apostólicos afirmam que foi naquela caverna que João recebeu a visita de Jesus. Só que foi de Cristo glorificado. O Cristo que apareceu a João estava de uma outra forma. Os irmãos verem que ele se virou para ver quem falava com ele. E viu uma voz como de um grande trovão. Veja o versículo, como de uma trombeta, versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Era uma voz forte, a voz do Senhor.
Não era uma voz humana. Não era uma voz humana, era uma voz como de uma trombeta estridente. E ele, versículo 13, vamos meditar como foi que Jesus apareceu a João, por favor. E no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem. Pronto, Jesus continua com aspecto humano. Outra coisa, Jesus não perdeu o aspecto humano. Não perdeu. A humanidade que ele adquiriu no ventre da Virgem, ele não vai perder mais nunca. Jesus terá olhos, Jesus terá cabelos, Jesus terá olhos, narinas, boca, pés. Ele vai continuar eternamente com a forma humana. Por isso que quando Paulo fala de Jesus, na segunda carta a Timóteo, ele afirma que Jesus é Deus, mas mesmo depois de ressuscitado, continua sendo Deus e homem. Lá você vai ver Jesus como ele é. Só que de uma forma gloriosa, de uma forma diferente. Vê que ele disse, semelhante ao filho de quem, meus amados irmãos? Do homem. Precisa anotar isso na sua Bíblia, na segunda carta a Timóteo, primeira carta a Timóteo de Paulo, o santo apóstolo, capítulo 2, versículo 5, primeira carta não está no script, mas se for possível, ponho na tela, 1 Timóteo 2 e 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, quando Paulo escreveu essa carta, já fazia mais de 20 anos que Jesus havia morrido e ressuscitado. É uma das cartas mais antigas. Ele disse, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o que, irmãos? Homem. Jesus nunca mais vai perder a natureza humana. Ele é Deus e eternamente homem. Porque ele nos representa diante do Pai. Porque ele permanece com a natureza humana glorificada. Porque ele é o representante da raça humana no céu. E é a garantia de que tudo vai ser restaurado. A matéria será restaurada. Cristo é as primícias. Cristo foi gerado no ventre da Virgem como homem e ressuscitou como homem e está no céu como homem, como garantia da restauração de todas as coisas. Amém? Amém? Glória a Deus, não só do homem, mas da terra. A Bíblia diz que a criação geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus, a manifestação dos filhos de Deus. Então Jesus está lá como homem, e lá como homem ele está como sumo sacerdote. Só que ele está lá como homem, mas como Deus. E a visão que João teve foi diferente do Cristo da terra. Era numa glória muito maior. Primeiro ele está vestido até os pés de uma roupa comprida. Os irmãos sabem que roupa comprida fala de dignidade. No mundo antigo, os servos não podiam vestir uma roupa comprida. No mundo antigo, a roupa dos servos era até o joelho. Só quem vestia a roupa talar eram reis e príncipes e gente grande. O que é roupa talar? Roupa talar é uma bata que bata no calcanhar. Talar vem de tala, no latim, que quer dizer calcanhar. Só quem vestia roupa talar, só quem vestia roupa batendo no calcanhar, eram príncipes e reis. Os rafamé, glória a Jesus,
só podia vestir até o joelho. Se eu vivesse naquele tempo, eu só podia vestir até o joelho. Glória a Deus. Só príncipes, só reis, só pessoas grandes era que podia usar uma roupa talar. Quando você via alguém de uma roupa talar, uma roupa que até os pés, era sinal de nobreza. Jesus é o nobre dos nobres. Jesus é o príncipe dos príncipes. Jesus é o rei dos reis, e por isso a roupa dele vai até os pés. Só que lá no céu, eu e você seremos semelhantes a Jesus. Até nós lá vamos vestir roupas talares. Quem gosta de mini saia não vai poder chegar lá. Vou provar. Apocalipse 6. Glória a Jesus. Por isso que as mulheres cristãs, elas já se vestem decente, porque lá no céu ninguém veste essa roupa doida não. Apocalipse 6 e versículo de número 10 e 11. Glória a Deus. Lá no céu todos nós teremos a dignidade de Cristo, seremos príncipes e vestiremos roupas talares. 10 e 11, Apocalipse 6, 10 e 11. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e de seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Lá no céu foram dadas a cada um, o que, irmãos? Compridas, o que, irmãos? Vestes brancas. Lá no céu todo mundo vai vestir talar. Vamos ver se vocês aprenderam. O que quer dizer uma roupa talar? Que vai até onde? Calcanhar. Foi fraco. Vai até onde? Calcanhar. Calcanhar. Jesus veste roupa talar, e nós também vamos vestir roupas talares. Roupas que baterão no calcanhar, representando a dignidade da noiva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem era que vestia roupas talares naquela época passada? Príncipes, nobres, reis. Agora, Deus, o pastor e Deus, vamos entrar nesse detalhe. Vocês já ouviram falar que lá na visão de Isaías diz que o séquito de Deus enchia o templo? Já leram? As abas tem uma outra tradução. Vamos ver Isaías 6. Isso é para a gente entender, para ler a Bíblia e entender o mistério, a grandeza do mistério. Isaías capítulo 6, versículo de número 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Agora leia na outra versão. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. A aba é a beira, é a bainha. Diz que a bainha da aba da veste de Deus era tão grande que enchia a casa toda. Corrigida trinitariana. E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Quer dizer que a de Deus é maior do que a de todo mundo, porque a dignidade dele é o quê? É o quê, irmãos? Maior. Quem diz amém em nome de Jesus? Eu aconselho os irmãos e as irmãs: cuidado com roupa curta, porque lá no céu não se usa roupa curta. Amém? Amém? Cocotinha, cuidado.
Glória a Jesus. Cuidado. Lá no céu é dignidade. E a gente já vai ensaiando aqui na terra. Quem diz amém em nome de Jesus, irmãos? Então, irmãos amados, Jesus lá no céu, em Apocalipse 1, diz a Bíblia que ele veste até os pés de uma roupa comprida. É o sumo sacerdote vestido, é o representante da raça humana vestido de roupas talares. Glória a Deus das alturas. Prossiga. Os serafins... Não, vamos voltar para Apocalipse. A culpa foi minha, que eu fiquei com uma história de Camões. Glória a Deus. E no meio dos 7 castiçais. E no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com cinto de ouro. Cinto de ouro fala da realeza. A realeza de Cristo. Cristo é rei. Glória a Deus. O ouro fala da divindade. É semelhante ao Filho do Homem, mas é divino, digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca. Sua cabeça e cabelos eram brancos. Pastor, Jesus ficou velho? Lá no céu, não. Não é que ele ficou velho. É que cabelos brancos na cultura antiga era símbolo de antiguidade, símbolo de respeito, símbolo de maturidade, símbolo de experiência. E o cabelo branco na cabeça de Jesus não quer dizer que geneticamente ou biologicamente ele está com o cabelo branco. Significa a eternidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que mais? Seus olhos. Como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Não quer dizer que Jesus tem os olhos pegando fogo, como a mula sem cabeça. Significa dizer que Jesus tem os olhos penetrantes, como lâmpadas acesas que a tudo prescruta, a tudo sabe, a tudo vê, a tudo enxerga. Fala da sua onisciência, 2 lâmpadas. Os olhos de Jesus são como 2 lâmpadas acesas, que a tudo sabem, a tudo veem e a tudo enxerga. Prossiga. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Olha aí, latão reluzente fala de juízo. Ele ali está julgando as igrejas. Ele está, porque latão reluzente, bronze, na Bíblia, representa o juízo de Deus, o julgamento de Deus. Jesus, ele anda no meio das 7 igrejas, fazendo um exame, fazendo um juízo de valor, fazendo uma análise. Por isso que os seus pés são semelhantes a latão reluzente. Versículo 16. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Quem são as estrelas? De acordo com o que nós vimos já. Os anjos das igrejas. Quer dizer que o ministério da igreja está nas suas mãos. O ministério da igreja, semelhante a 7 estrelas, estão nas mãos do Senhor Jesus. A igreja, o pastor da igreja, que é o anjo, a palavra anjo no grego é ângelos, quer dizer mensageiro. Mensageiro é o ministro de Deus, é aquele que Deus colocou à frente do trabalho para trazer a sua palavra. E a Bíblia diz que João viu as estrelas, os anjos, os ministros na mão do Senhor Jesus. Triste da igreja que o ministro não está na mão do Senhor Jesus. Triste da igreja que o ministro não está na mão do Senhor Jesus. Os ministros, eles têm que estar na mão direita de Jesus, para Jesus trabalhar com eles. Jesus trabalha na igreja através do ministério das estrelas que estão na sua mão. Hoje em dia, pastor não vale muita coisa para muita gente. Pastor é um homem como outro qualquer. É um homem como outro qualquer, mas é uma estrela que está na mão de quem? Na mão de quem?
Na mão direita de Deus. O pastor é de carne, o pastor é de osso, o pastor é um ser humano, mas é uma estrela que está na mão direita do Senhor Jesus. Pense nisso. Quando você chegar alguém perto de você xingando o ministério, amaldiçoando o ministério, falando mal do ministério, lembre-se que os pastores são estrelas que estão na mão direita de quem, meus amados irmãos? Do Senhor Jesus. E se eles errarem, eles já estão na mão de quem? Então basta Jesus fazer assim, ó. Treco. Não é você que vai fazer treco. Quem vai fazer treco é o dono da estrela. Tem crente que quer tirar a estrela da mão de Jesus e ele mesmo quer dar jeito. As estrelas estão na mão do Senhor Jesus, na destra. Os anjos das 7 igrejas, os ministros das 7 igrejas estão na mão do Senhor Jesus e Ele sabe trabalhar com eles da maneira que Ele quiser trabalhar. Vamos mais adiante. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Quem sabe dizer que espada é essa? Não é uma espada literal que sai da boca de Jesus. Não é uma espada literal, uma espada de metal. Que espada é essa que quando sai penetra nas almas, que quando sai penetra nos corações, que quando sai vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações? Que espada é essa que sai da boca do Senhor Jesus? A palavra de Deus. Jesus, ele tem a palavra. Jesus, ele fala e a palavra dele é penetrante na igreja. Bendito seja o seu santo e glorioso nome. Que mais? E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Pronto. O rosto de Jesus brilha como o sol, quando na sua força resplandece. Então nós vemos aqui um Jesus homem, mas ao mesmo tempo um Jesus o quê? Vamos ver se vocês aprenderam. Um Jesus homem, mas ao mesmo tempo Jesus Deus. Jesus é 100% homem e é 100% Deus. E se eu fosse você, eu daria um glória ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, eu não entendo. Como é que ele é 100% homem e 100% Deus? Eu não entendo. Eu também não entendo. É um mistério. A Bíblia diz, grande é este mistério. Paulo falando da encarnação do verbo, Paulo diz, grande é este mistério. Deus se manifestou em carne. Deus virá carne, é mistério. Na nossa tradução corrigida recente, diz assim, aquele que se manifestou em carne. Mas na tradução corrigida, fiel, como você acabou de dizer, diz, Deus se manifestou em carne. Grande é este mistério. Como é que ele é 100% Deus, pastor Aurélio, e ao mesmo tempo é 100% homem? Aí Paulo diz, Deus se manifestou em carne e é grande este mistério. Só cabe curvar a cabeça e dizer glória, 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 glória e glória para sempre. Amém? Satanás não quer que Jesus seja adorado. Não quer. Ele odeia dizer que Jesus é Deus, ele odeia. Ele odeia Cristo, ele odeia dizer que Jesus é Deus. Mas a igreja diz, Jesus é Deus. Ele é semelhante ao Filho do Homem, mas o seu rosto é como o sol quando resplandece na sua força. Sua veste é branca, vai até os pés. Seu cabelo é branco como a lã e branco como a neve. Os seus olhos são como chamas de fogo. Da sua boca sai uma espada aguda de 2 fios. Os seus pés são como latão reluzente. E seja glorificado o seu santo e bendito nome para sempre. Mas com tudo isso, semelhante ao Filho do Homem. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos amados, Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele está no céu como nosso sumo sacerdote. Existe uma seita que diz que Jesus chegou no céu em 1844. Ele demorou quase 1900 anos para poder chegar lá. Mas o meu Jesus assentou-se à destra de Deus no dia que subiu ao céu. Quem dá aleluia para Deus nessa hora? E lá ele é o nosso sumo. Hebreus 4,
14 a 16. Hebreus 4, 14 a 16. Aleluia. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Para um pouquinho. Jesus penetrou nos céus. Essa epístola, ela foi escrita mais ou menos na década de 60 depois de Cristo. Nos anos 67, por aí assim, 3 anos antes da destruição do templo de Jerusalém, Paulo disse, ou melhor, o autor da carta aos Hebreus disse, Jesus, visto que temos um grande sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou onde? Nos céus. Penetrou onde? Nos céus. Quando o autor da carta aos Hebreus escreveu essa carta, Jesus já tinha penetrado nos céus. Mas existe seita que diz que Jesus só penetrou no céu em 1844. Foi uma viagem longa, terrível. Nem de charrete. Mas o meu Jesus não precisa de charrete para chegar no céu. Ele chegou lá no dia da sua ressurreição, ou melhor, no dia da sua ascensão. Ele chegou lá, glória a Deus, e entrou no céu. E fez mais o quê? Prossiga, por gentileza. Depois que ele entrou no céu, vamos prosseguindo. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Prossiga. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Prossiga. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quem pode dar um glória a este Jesus maravilhoso? Ele é o nosso sumo sacerdote e está sentado à mão direita de quem? De Deus. Rogando por nós. Por que ele está rogando por nós? Ele está rogando não é como Deus, ele está rogando como homem, porque ele como Deus, ele não precisa rogar. Ele roga como homem. Ele está como homem representando a minha pessoa. Ele está como homem representando a sua pessoa. Ele está como homem representando a raça humana, dizendo: Pai, estende a mão. Pai, fortalece. Pai, não deixa cair. Pai, segura fulano. Pai, segura Beltrano. Pai, eu quero que aqueles que me deste, eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. Pai, eu quero que eles, onde eu estiver, eles estejam também. Pai, apressa o dia. Pai, Ele está intercedendo por mim, Ele está intercedendo por você. Ele está sentado no trono da graça, como sumo sacerdote, à mão direita de Deus. Estevão, quando morreu, ele já viu Jesus sentado à mão direita de quem? Ou melhor, de pé. Ele viu Jesus de pé, à mão direita de quem? De Deus. Atos capítulo 7. Ele já viu Jesus de pé, à mão direita de Deus. Jesus já tinha chegado lá. Amém? Meus amados irmãos, o sumo sacerdote na terra, ele tinha um serviço. E hoje ele tem esse serviço também. Mas antes disso, vamos ver São João 17,5. Jesus hoje com a glória que ele teve no passado. Isso foi quando ele orou a oração sacerdotal antes do Calvário, perto da cruz. Leia, por favor, São João 17,5. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes de morrer no Calvário, olha que oração linda, por favor. E agora, Pai, ele estava orando: Pai, glorifica-me junto a ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Quem acredita que ele já recebeu de volta essa glória? Levante a mão e dê um glória a Deus. Só quem acredita que ele já recebeu de volta. Ele já recebeu de volta. Ele já recebeu de volta. Hoje ele está como sumo sacerdote, com a glória que tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Mas, irmãos amados, Jesus trabalha lá no céu e Jesus trabalha aqui na terra. Os irmãos sabem que o ministério de Cristo começou quando ele iniciou aqui na terra, mas não parou.
Ele está no céu, mas ao mesmo tempo, pelo Espírito Santo, ele está na igreja. Ele disse: onde estiverem, ele prometeu à igreja na terra, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, o que foi que ele disse? Eu aí estarei. Estou no meio deles. Interessante, ele está lá em cima e está aqui embaixo. Vocês acreditam nisso, que ele está lá em cima e está aqui embaixo? E dá para isso? E pode? Pode ou não pode? Está lá no céu, mas quando a igreja se reúne, ele desce e diz: eu estou com vocês. E ele está em Maceió, ele está em São Paulo, ele está no Rio de Janeiro, ele está em Belo Horizonte, ele está no Japão, ele está na China, com os crentes que estão perseguidos pelo governo comunista, ele está na Coreia, ele está na França. Quem crê nisso, dê um glória para Deus nessa hora. Ele está no céu e pelo Espírito Santo ele está na terra. Na terra, quem é hoje o tabernáculo de Deus? Quem é hoje o templo de Deus na terra? Quem é hoje o templo, o tabernáculo de Deus na terra? É a igreja. O que era que o sacerdote fazia lá no Velho Testamento? No Velho Testamento, irmãos, o sacerdote, primeiro ele oferecia sacrifícios. No Velho Testamento, o sumo sacerdote oferecia o que, irmãos? Sacrifícios. Aleluia. Jesus já ofereceu o sacrifício dele? Quantas vezes ele precisa oferecer sacrifício? Quantas vezes ele precisava oferecer sacrifício pela nossa salvação? Quantas vezes? Uma só vez. Uma só vez foi suficiente. Só que o sacrifício de Cristo é eterno. Para Deus, Jesus está oferecendo o sacrifício agora, porque lá no céu nem tem passado, nem tem futuro. Tudo é um eterno presente. Para Deus, Deus está olhando do céu e está vendo Cristo crucificado. E ao mesmo tempo está vendo Cristo ressuscitado. É uma coisa que a mente humana não alcança. Só quando a gente chegar lá é que vai alcançar isso. Para nós a morte de Cristo foi passado, mas para Deus a morte de Cristo é um ato eterno. Jesus ofereceu o seu sacrifício. Vamos ver isso em Efésios 5:2. Carta de São Paulo aos Efésios 5:2. O nosso sumo sacerdote ofereceu-se a si mesmo. Ele nem ofereceu um boi, ele nem ofereceu uma ovelha, ele nem ofereceu uma vaca, ele não ofereceu um bode, ele não ofereceu uma cabra, ele ofereceu-se a si mesmo. Efésios 5:2. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Coloca de novo, que versículo lindo. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta o que? Cristo se entregou em oferta e sacrifício a quem? A Deus. Em cheiro o que, irmão? Suave. Suave. Lá no Calvário, quando Jesus estava crucificado, subiu as narinas de Jeová um cheiro suave da morte de Jesus. Ele não ofereceu boi, ele não ofereceu ovelha, ele não ofereceu cabra, ele não ofereceu vaca, ele ofereceu a si mesmo. Em cheiro suave. A quem? A Deus. Mas o sacerdote, o sumo sacerdote, irmão, ele não só oferecia a Deus o sacrifício, ele tinha um trabalho dentro do tabernáculo. Depois que ele oferecia o sacrifício, ele tinha um trabalho diário dentro do tabernáculo, o sumo sacerdote. Vamos ver isso no livro do Êxodo, no capítulo 30, versículo 7. Êxodo, capítulo 30, versículo 7. Êxodo capítulo 30, versículo 7. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. A Bíblia diz, irmãos, que Arão entrava também junto com os outros sacerdotes, mas ele entrava cada manhã, onde, meus irmãos? E Arão
Vamos ver o versículo 6 para nós entendermos melhor. E porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. Deus descia toda manhã para dentro do tabernáculo. Deus disse: eu me ajuntarei contigo ali no tabernáculo. Já pensou? Deus descia para o tabernáculo. E Arão, irmãos, Arão, ele tinha na bainha da roupa dele, não sei se vocês sabem, não vai ser hoje que nós vamos estudar, mas ele tinha, aleluia, ele tinha romãs de lã, feitas de lã, e campainhas. Quem já ouviu falar disso? Que ele tinha na bainha, na bainha da roupa, na bainha tá lá, ele tinha romãs e ele tinha campainha. Uma campainha, uma romã. Uma campainha, uma romã. Toda a bainha da túnica de Arão tinha romãs e campainhas. E quando ele estava lá dentro, cada coisa que ele fazia, cada movimento que ele fazia, o que era que acontecia? Irmão, lá fora se ouvia o quê? As campainhas tocando. O pessoal dizia: o sacerdote está vivo. O sacerdote está se mexendo. O sacerdote está trabalhando. E as campainhas, tililim, 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 tililim. E o povo, o sacerdote está vivo, porque a cada movimento que ele fazia, as campainhas tocavam. Ele entrava no Santo dos Santos cada manhã, no lugar santo, e ele ia no altar do incenso colocar incenso. O incenso subia cheiroso até as narinas de quem? De Deus. O incenso representa o quê? Onde estão os que compreendem isso? O incenso subindo às narinas de Deus representa o quê? As orações. Quando você for orar, você não está orando sozinho. Seu sumo sacerdote está subindo a fumaça das suas orações até as narinas de Deus. Aleluia. Quando você chegou na igreja que se ajoelhou, quando você se ajoelhou na igreja que começou a orar, o sumo sacerdote chegou bem pertinho de você. E ele está queimando incenso com você para subir as narinas de Deus. Mas ele não só ia no altar do incenso. Os irmãos sabem que no lugar santo tinha no meio o altar do incenso, do lado direito a mesa dos pães da proposição e do lado esquerdo os 7 candelabros, ou o castiçal de 7 braços. Aí o sacerdote saía do altar do incenso e ia para o altar, ou melhor, para o candelabro, para o castiçal de 7 braços. E o que era que ele fazia? Glória a Deus. Vamos ver isso, versículo 7. E Arão sobre ele queimará o incenso. No altar do incenso, ele queimava o incenso da especiaria. Cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. Quem diz aleluia para Jesus? Irmãos, Arão entrava lá, ia na lâmpada, ia nos 7 castiçais, para colocar os castiçais. Olha aí, irmão, lê de novo. Para colocar os castiçais em quê, irmãos? Em ordem. E Arão, leia de novo, versículo 7. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. Quando Arão colocava em ordem, o que, meus amados irmãos? As lâmpadas. Os irmãos sabem que a lâmpada era preciso colocar em ordem. Quem já morou em casa? Quem já morou em casa de interior com candeeiro de querosene? Todo dia, o que é que o dono da casa ou a dona da casa tinha que fazer com aquela lamparina? Ela primeiro tinha que colocar, abastecer ou reabastecer de quê, meus amados irmãos? Querosene. Mas tem o pavio, e o pavio cria um negócio chamado bolota. Quem lembra disso? Aí o que é que a dona da casa tem que fazer com aquelas bolotas? Hein? Ela tem que arrancar as bolotas, porque se as bolotas ficarem no castiçal, se elas ficarem no candeeiro, se elas ficarem nas lâmpadas, vai provocar fumaça.
E a luz vai o quê? A luminosidade vai o quê, irmãos? Vai diminuir. Aí o sumo sacerdote, ele ia lá. Não eram os sacerdotes, era o sumo. Observe que não eram os sacerdotes, era o sumo sacerdote, Arão, que representa quem para nós hoje? Quem é o nosso Arão hoje? Jesus. Quem é o nosso sumo sacerdote hoje? Cristo. Ele ia lá mexer nas lâmpadas, mexer nos pavios, mexer na reserva de azeite, para que a lâmpada continuasse acesa. Aleluia. Aleluia. Meus amados irmãos, eu quero dizer para vocês que nós estamos precisando de uma visita de Jesus. Nós estamos precisando que o sumo sacerdote entre hoje no templo, no santuário. Quem é o santuário de Deus na terra hoje? Quem é o santuário de Deus na terra? Não sabeis vós que sois o santuário de Deus? Nós somos o santuário coletivo e nós somos o santuário individual. Meus irmãos, está precisando urgente de Jesus descer no santuário da minha vida, de Jesus, o sumo sacerdote, descer no santuário da sua vida e entrar com as espevitadeiras. Alguém procure aí as espevitadeiras ou os espevitadores rapidozinho, porque eu não coloquei aqui na agenda, mas é em Êxodo. Glória a Deus. Deus mandou Moisés fazer uma tesourinha, e eu tenho essa tesourinha em casa. Eu ganhei essa tesourinha do pastor Múcio, quando ele esteve em um país da Europa e encontrou. Pronto, irmão, era isso aí, eu tenho uma dessa em casa. Olha aí, vocês estão vendo uma tesourinha na tela? Essa tesoura, mas tem um versículo: espevitadeiras ou espevitadores. Glória a Deus. Por favor, olha, o sacerdote entrava com essa tesoura, só que era de ouro. Aí ele pegava com essa pontinha da tesourinha, ele arrancava o que, irmãos? As bolotas. Êxodo 25, pastor. Êxodo 25. Vamos ver Êxodo capítulo 25 e o versículo 31. Êxodo 38. 25 e 38, por favor. Glória a Deus. E os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. Espevitadores ou espevitadeiras é essa tesourinha que Deus mandou fazer para arrancar as bolotas, a sujeira, o resíduo. Irmãos amados, por que é que a igreja está com uma lâmpada tão fraca? Por que é que a igreja está com a lamparina bruxuleando, fumaçando? Quase que ninguém está vendo a luz da igreja, quase que a igreja não está percebida na terra. Por quê? Porque está cheia de bolota, irmão. Quem sabe a minha vida, a sua vida, a nossa vida está cheia de bolotas, e essas bolotas, elas impedem a luz, elas impedem o fogo, elas ficam fumaçando, e os irmãos sabem que a fumaça é tóxica, a fumaça, ela ofende. Glória a Deus. O fogo é bom, mas a fumaça ofende. E só quem era que podia colocar as lâmpadas em ordem? Quem era o único? Quem era o único, irmãos? Era Arão. O que é que significa isso? Pastor nenhum pode meter a espevitadeira no coração das pessoas. Pastor nenhum pode arrancar as bolotas dos corações da pessoa. Isso era missão exclusiva de quem? Do sumo sacerdote. Quem é o nosso sumo sacerdote? Eu dou a doutrina aqui, mas se Jesus não for lá com essa tesourinha na tua alma, não tem jeito. Não é o pastor quem tem a espevitadeira, é o sumo sacerdote. Irmão, e ao longo dos anos juntou tanta bolota na igreja. Ao longo dos anos juntou tanta bolota que a igreja na terra, nós já não vemos mais a luz. Só tem uma chamazinha fraca e muita fumaça.
Mas eu estou acreditando que o sumo sacerdote vai se movimentar dentro do tabernáculo. Quem acredita que antes da vinda de Jesus ele vai descer e vai fazer uma visita no candelabro com a espevitadeira para tirar as bolotas. Olha ela aí, irmão. A que eu tenho é dessa. A que eu tenho lá em casa é dessa. Muito obrigado, pastor Múcio. Ele viu lá no céu, viu um cigano vendendo lá na rua, na feira do rato, glória a Jesus, e me trouxe de presente. Mas para mim é uma preciosidade. Aleluia, era isso aí, irmãos, glória a Deus. Aí quando ele abria a tesoura, que fechava na bolota, o resíduo da bolota ficava dentro daquela chapinha que está ali. O resíduo da bolota, a cinza da bolota, ficaria ali. E a Bíblia diz que Arão toda manhã, ele descia, ele entrava no tabernáculo. Interessante, irmão, que não eram os sacerdotes. Isso não era missão dos sacerdotes, era missão exclusiva de Arão. E Arão é uma figura de quem? Arão é um tipo de quem? De Cristo. Só quem pode, pastores, fazer essa limpeza no íntimo, só quem pode arrancar as bolotas do íntimo é o sumo sacerdote, maior do que Arão. É Jesus. Aleluia. Vamos voltar para Êxodo, glória a Deus. Êxodo 30, versículos 7 e 8, glória a Deus. Êxodo 37, 8. Só o sumo sacerdote é quem pode fazer isso. E Arão, sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. Sabe o que é que os rabinos dizem? Que o sumo sacerdote, ele entrava com um balde, ele entrava com a espevitadeira, e ele entrava com um balde, um vaso de azeite. E ele entrava com uma xícara, a medida mais ou menos de uma xícara que nós temos hoje. Dava para passar o dia queimando. Aí ele pegava, tirava a sujeira, tirava o resíduo com a espevitadeira, e ele, depois que fazia a limpeza, ele derramava uma xícara de azeite em cada lâmpada. Aleluia. Aleluia. Quem crê nisso? Quem crê que o Senhor vai descer com essa espevitadeira e essa xícara de azeite para preparar a igreja para o arrebatamento? Aleluia. Para preparar a igreja para o arrebatamento, irmãos, é necessário que o sumo sacerdote nos socorra. É necessário que o sumo sacerdote tenha compaixão de nós. É necessário que o sumo sacerdote entre no tabernáculo com a espevitadeira e o azeite, para colocar as lâmpadas. Qual é a palavra? Para colocar as lâmpadas, o que, meus amados irmãos? Em ordem. Em ordem. Aleluia. Eu tenho uma notícia boa para dar a você. Vamos para Apocalipse 2 e 1. Olha hoje. O sumo sacerdote, o que o sumo sacerdote Arão fazia no Antigo Testamento, Cristo faz hoje. Apocalipse 2 e 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Que era que o sumo sacerdote fazia lá no tabernáculo cada manhã? Que era que ele fazia? Colocava. Ele andava no meio dos castiçais. E hoje, quem é que anda no meio dos castiçais inspecionando? Quem é que anda no meio dos castiçais olhando? Jesus. O que é que está precisando? Lê de novo, pastor, que esse versículo é muito forte. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7
estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aleluia. Se eu disser a você que ele está passando aí, olhando o que é que está acontecendo no seu castiçal, os olhos dele são como chamas de quê, meus amados irmãos? De fogo. De quê, meus amados irmãos? De fogo. Que fala de sua onisciência. Agora leia o 2. Eu sei as tuas obras. Para aí. Ele anda olhando. Ele anda supervisionando. E ele diz: eu sei. Eu conheço. Eu sei da tua necessidade. Eu sei das tuas obras. Eu sei da tua vida. Eu sei das tesouradas que eu preciso, das espevitadeiradas que eu preciso dar na sua vida. Aleluia. Aleluia. Ele hoje está aqui nesta igreja com a espevitadeira de ouro. E não escapa ninguém que ele não passe. Mas eu tenho uma notícia melhor do que essa. Ele disse: eu ando, leia de novo esse versículo para nós encerrarmos o sermão daqui a pouco. Ele disse o quê? Eu ando no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu ando no meio de quantos castiçais? 7. Foi fraco de quantos? 7. Deixa eu dizer uma notícia boa para você. Aquelas igrejas, elas eram perfeitas, aquelas 7 igrejas da Ásia, que elas representam a igreja em todas as eras. Elas representam do tempo de João até hoje, Laodiceia. Laodiceia é a última igreja, é assim ou não é? A igreja que nem é fria, é morna. Jesus disse: eu só ando no meio das 6. Não. Ele disse: eu ando no meio das 7. Sabe o que é que isto significa? Que por mais triste que seja a minha situação, por mais triste que seja a sua situação, por mais triste que seja a situação da igreja universal, da igreja geral, ele não abandona. Ele anda no meio das 7. E ele está aqui, olha. Com a tesourinha de ouro. E eu acredito que mesmo nessa era de Laodiceia, ele vai fazer um reboliço. Quem acredita que antes do arrebatamento ainda pode haver um trabalhar de Jesus? Quem acredita que ele ainda pode entrar na igreja, que ele ainda pode entrar no tabernáculo e que ele ainda vai dar as espevitadeiradas? O desmantelo vai ser tirado. Eu acredito, pastores, que mesmo na era de Laodiceia, Jesus vai tirar bolota. Porque ele disse que anda no meio dos 7. Dos 7. Quer dizer que não tem ninguém que esteja fora do seu alcance. Irmãos, a igreja da Suécia, sobre a cruz de uma das igrejas, da torre da igreja, é uma igreja protestante. Sabe o que foi que fizeram? Hastearam uma bandeira de arco-íris, dizendo que a igreja é trans. Parece que está tudo perdido. Parece que está tudo estragado. Saiu, está nas redes sociais, não sei se alguém viu isso aí. Alguém viu isso aí? Alguém viu essa tragédia? Viu? Olha aí, os irmãos viram? Parece que está tudo perdido. Mas Jesus disse: eu ando no meio
dos 7. Deus vai lá e vai fazer uma limpeza nesse castiçal bolorento, fumacento, fedorento. E Ele vai passar lá, fazer uma limpeza. Eu quero profetizar para o crente mais problemático desta igreja. Eu quero profetizar para o crente mais problemático que estiver ouvindo esse culto. Jesus promete que vai lá na tua alma, que vai lá no teu candeeiro, que vai lá no teu castiçal, porque Ele disse que anda nos 7 e você está incluído nos 7, porque 7 é número da plenitude, 7 é número da perfeição. Vamos nos animar, vamos orar, jejuar e pregar a palavra de Deus, porque Jesus Tu crê nisso, igreja? Ele passava com 2 coisas na mão, numa uma tesoura e na outra o que, irmãos? Numa uma tesoura e na outra o que, irmão? O azeite. O azeite. Limpando e enchendo, limpando e enchendo, limpando e enchendo. Aleluia! Abra a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 12, para nós encerrarmos, porque ainda temos um trabalho a fazer. São Mateus, capítulo 12. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. E o versículo, glória a Deus. Versículo de número 20, glória a Deus. São Mateus 12, 20. Tem uma palavra de Deus para mim, tem uma palavra de Deus para você que está fraco, tem uma palavra de Deus para a igreja que está como um murrão, só fumegando, só fumaçando, um candeeiro, um pavio que está em nada. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega. Pronto. Que Cristo maravilhoso. Quando terminar, não diga que sermão maravilhoso, diga que Cristo maravilhoso. Ele não rachará, não esmagará a cana trilhada e nem apagará o pavio Que fumega. Nessa tradução diz pavio, NVI. a NVI, leia na NVI. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante. Ele não apagará o pavio fumaçante. Que Cristo maravilhoso, irmãos. Nós estamos numa geração de pavios fumaçantes. Meu Deus, chega dói na alma. Quanto pavio fumegando, quanto pavio fumaçante na igreja. Uma geração de pavios fumacentos, cheio de bolota. Mas ele disse que vai entrar, vai trazer a espevitadeira, vai trazer um vidro de azeite, vai derramar na lamparina, e na vinda de Jesus as candeias estarão acesas. Quem acredita nisso, dê um glória para Deus mais forte que você já pôde dar nessa noite, porque Ele não vai apagar, é promessa, não vai apagar e nem vai esmagar a cana trilhada. Ore pelos seus filhos. Ore pelos seus netos. Jesus, a minha filha está um pavio fumegante. O meu filho está um pavio fumegante. O meu neto está um pavio fumegante. Jesus, entra ali naquela casa. Jesus, entra com a tua espevitadeira. Jesus, entra com o teu azeite. Tu prometeste que não vais apagar, tu não vais destruir, tu vais restaurar, tu vais renovar, tu vais fazer alguma coisa. Quem diz aleluia para Jesus?